A linha que separa a sanidade da loucura é incrivelmente tênue. Para a maioria, cruzar essa linha é o maior dos medos. Mas para um homem condenado à morte, a loucura não era uma maldição. Era uma estratégia. A única saída. Esta é a história de como ele enganou os maiores especialistas do país. Por mais de uma década. O martelo do juiz bateu com um som seco e final. Um ponto final na vida que Elias conhecia. Pena de morte. As palavras ecoaram no tribunal silencioso, mas no rosto de Elias não havia pânico nem desespero, apenas uma calma fria, uma aceitação quase analítica. Ele era um homem de intelecto aguçado e moralidade flexível, um arquiteto de esquemas complexos que, pela primeira vez, havia cometido um erro grande demais. Agora, o sistema que ele sempre vira como um jogo previsível havia lhe dado um xeque-mate. Nos primeiros meses no corredor da morte, Elias não se entregou à contagem regressiva para seu próprio fim. Ele fez o que sempre fez, estudou seu oponente. Seu oponente, agora, era o próprio Estado com suas leis, procedimentos e, o mais importante, suas brechas. E ele encontrou a brecha mais fundamental de todas, um princípio humanitário que se tornaria sua arma. Um homem não pode ser executado se sua mente não compreende o castigo que lhe é imposto. Um louco não pode, por lei, enfrentar a pena capital. A decisão foi tomada na solidão de sua cela. Não foi um ato de esperança, mas de pura lógica. Se não podia vencer o jogo, ele mudaria o tabuleiro. Ele não seria mais Elias, o criminoso calculista. Ele se tornaria um outro alguém, um homem quebrado, uma mente fraturada, um fantasma assombrado por demônios que apenas ele podia ver. A loucura se tornou seu novo projeto, sua obra-prima final. Sua preparação foi metódica. Usando a pequena biblioteca da prisão e livros contrabandeados por contatos, ele devorou manuais de psicologia, estudos sobre esquizofrenia paranoide, transtornos dissociativos, psicose. Ele aprendeu os sintomas, as nuances, as palavras. Ele observava os poucos detentos com doenças mentais reais, não para zombar, mas para aprender. Ele estudava seus tiques, a cadência de suas falas, o vazio em seus olhares. Ele era um ator de método, se preparando para o papel de sua vida, e seu palco era o inferno. Ele começou sua performance de forma sutil, murmúrios para si mesmo, surtos de riso sem motivo, longos períodos encarando uma parede vazia. A princípio, os guardas o ignoraram. Era apenas mais um prisioneiro sucumbindo à pressão. Mas a performance de Elias se tornou mais intensa, mais convincente. Ele criou uma história de fundo para sua doença, um trauma de infância fictício, um irmão imaginário com quem discutia incessantemente. A primeira avaliação psiquiátrica foi o seu primeiro teste de fogo. Ele se sentou diante de uma junta de médicos, homens experientes, treinados para detectar simulação. Elias não exagerou. Ele apresentou os sintomas que havia estudado com uma precisão assustadora, misturando momentos de lucidez aparente com delírios complexos. Os laudos voltaram, como ele esperava, inconclusivos. O paciente exibe comportamento consistente com psicose aguda, mas a possibilidade de simulação não pode ser descartada. Foi o suficiente. A semente da dúvida havia sido plantada. Após meses de mais avaliações e comportamento errático, o sistema cedeu. Elias foi declarado mentalmente incapaz de enfrentar a execução. Sua sentença de morte foi suspensa e ele foi transferido do corredor da morte para o inferno de um novo tipo, o Hospital Estadual de Custódia para Criminosos Insanos. A primeira parte de seu plano havia funcionado. O hospital era um mundo à parte, um lugar onde o tempo se dissolvia em uma névoa de medicação e desespero. Se na prisão a ameaça era a violência física, aqui era a erosão da própria identidade. Elias estava agora cercado por pacientes genuinamente doentes e uma equipe de enfermeiros e psiquiatras cujo trabalho era observar cada movimento seu. A performance não podia mais ter pausas. Tinha que ser constante, 24 horas por dia. O outro, Elias, o louco, tinha que se tornar sua única realidade. Os anos começaram a passar. 1, 5, 10.
Elias se tornou parte da mobília do hospital. Sua rotina era um ciclo de terapia, medicação, que ele muitas vezes escondia e não tomava, e longas horas em seu quarto. A questão central, que nem mesmo ele talvez soubesse responder, pairava no ar. O que 12 anos fingindo loucura fazem com a mente de um homem? A máscara, usada por tanto tempo, começa a se fundir com a pele. Em seus raros momentos de solidão absoluta na calada da noite, ele ainda se lembrava de quem era. A voz fria e lógica do planejador ainda existia ou havia sido sufocada pelos sussurros do personagem que ele criara? Para entender a magnitude da farsa de Elias, é preciso olhar para o caso de Vicente, um paciente que dividia a mesma ala. Vicente era um esquizofrênico real, um homem atormentado por vozes e visões. Sua condição era documentada, sua necessidade de tratamento inquestionável. Mas em um sistema sobrecarregado e indiferente, Vicente era apenas mais um prontuário. Seus pedidos de ajuda eram ignorados, suas crises tratadas com sedativos, não com terapia. Um dia, em um surto psicótico severo, que poderia ter sido evitado com o tratamento adequado, Vicente teve um fim trágico. O sistema, tão focado em avaliar o simulador, havia falhado em cuidar do doente real. A ironia era brutal. Enquanto o único homem, são daquele lugar, manipulava os especialistas, o homem que realmente precisava deles era deixado para se afogar em sua própria mente. A genialidade de Elias era tão profunda que ele se permitia deixar pistas, migalhas de pão para sua própria sanidade, talvez por puro tédio. Na terapia de arte, uma atividade obrigatória, ele criava desenhos. Vamos analisar este artefato. À primeira vista, suas obras eram caóticas, rabiscos infantis que os terapeutas anotavam como representação de um mundo interno fragmentado. Mas um olhar mais atento, um olhar analítico, revela um padrão. Em cada um dos 12 desenhos feitos ao longo de um ano, escondido no canto inferior direito, estava um pequeno e sutil nó de forca. Um símbolo. Não era o delírio de um psicótico. Era a assinatura de um prisioneiro no corredor da morte. Uma piscadela macabra para si mesmo, um lembrete constante do que ele havia escapado. Era a prova, oculta à vista de todos, de que o artista estava no controle total de sua obra. A queda da máscara começou com a chegada da doutora Lena. Jovem, brilhante e especialista em psicopatia e simulação, ela foi nomeada a nova diretora clínica do hospital. Ela não tinha os vícios e o cansaço dos médicos mais velhos. Para ela, o caso de Elias, considerado por todos como crônico e sem esperança, era um quebra-cabeça fascinante. Ela passou semanas revisando as mais de 2.000 páginas de seu prontuário, e ela notou o que ninguém mais notou: a consistência. A loucura de Elias era perfeita demais. Seus sintomas não evoluíam, não mudavam, não respondiam à medicação. Eram consistentes demais, como um roteiro decorado por 12 anos. Ela não o confrontou. Isso seria um erro amador. Em vez disso, ela iniciou um novo jogo de xadrez. As sessões de terapia mudaram. Ela introduziu novos testes, projetados para provocar reações instintivas. Testes de reflexo, de associação de palavras em alta velocidade, estímulos surpresa. Ela queria forçar o cérebro lógico de Elias a reagir antes que o ator pudesse entrar em cena. Elias, confortável em seu papel após tanto tempo, talvez tenha subestimado a jovem médica. Ele via as sessões como mais uma performance rotineira. O erro veio de forma banal. Durante um teste, doutora Lena mostrou a Elias uma série de imagens em rápida sucessão. No meio de fotos de borboletas e casas, ela inseriu a imagem de um tabuleiro de xadrez com uma jogada de xeque-mate complexa. Por uma fração de segundo, os olhos de Elias se moveram, não com a confusão de um psicótico, mas com a análise rápida de um jogador experiente. Ele esboçou um levíssimo sorriso de apreciação pela jogada. Foi um lapso de 1 milissegundo, mas a câmera de alta definição, posicionada discretamente na sala, capturou tudo. Aquele micro-sorriso foi o fim de uma farsa de 12 anos.
O confronto final foi silencioso em uma sala de reuniões. Doutora Lena não o acusou. Ela simplesmente projetou o vídeo em câmera lenta na parede. Mostrou o momento, o microsorriso, a análise lógica em seus olhos. Ela não disse nada. Apenas esperou. Elias assistiu à gravação. E então, pela primeira vez em mais de uma década, ele parou de atuar. A tensão em seus ombros relaxou. A contração em seu rosto desapareceu. Ele olhou para a doutora Lena e o que ela viu em seus olhos não foi derrota, mas um cansaço profundo, quase um alívio. O jogo havia terminado. Ele não precisava mais fingir. Declarado são, o processo legal foi retomado. Elias foi transferido do hospital psiquiátrico de volta para o lugar que ele havia deixado 12 anos antes, o corredor da morte. A cela era a mesma, mas o homem era outro. 12 anos mais velho, com o cabelo grisalho nas têmporas e um olhar que continha o eco de 2 vidas. Ele havia vencido a batalha, ganhando para si mais de uma década de vida. Mas no final o sistema venceu a guerra. Ou será que venceu? A questão que fica, a verdadeira sentença, não é a da injeção letal que o aguarda. É a pergunta que define o título desta história. O que 12 anos fingindo loucura fizeram com a mente daquele homem? Será que, para sobreviver, ele teve que matar o verdadeiro Elias e se tornar o personagem? E agora, de volta à sanidade forçada, quem é ele? Um homem que se lembra de ter sido louco ou um louco que se lembra de ter sido são? Ele enganou a morte, mas talvez tenha perdido sua alma no processo. Sua execução porá um fim à sua vida, mas a dúvida sobre quem ele realmente era, essa ecoará para sempre.